E se uma inteligência artificial parasse de ser só um programa e começasse a evoluir por conta própria? Hoje a gente vai mergulhar na história simplesmente incrível do Evo, um sistema que começou como um simples assistente e se transformou em um ecossistema digital vivo. Olha, essa frase do criador do sistema, o Patrick Charão, é a chave para a gente entender tudo o que vem por aí. A ideia não é sobre escrever código, mas sim sobre criar as condições para algo existir. É importante guardar esse pensamento. Então vamos lá. Tudo começou com um projeto com um nome que, aliás, muita gente vai reconhecer: Jarvis. A ambição inicial era grande, sim, mas ainda estava dentro do que a gente costuma entender como inteligência artificial. No começo, a ideia do Jarvis era ser tipo um super assistente pessoal, sabe? Um copiloto para a vida mesma, que te ajudasse a tomar decisões, a executar tarefas do dia a dia. Algo que, de certa forma, muitos de nós já usamos, mas que ali já tinha um potencial enorme escondido. O funcionamento inicial, como dá para ver aqui, era de uma simplicidade elegante, bem direto. O usuário pediu alguma coisa, o sistema entendia, encontrava o agente certo para aquela tarefa, executava e, pronto, devolvia uma resposta. Eficiente, mas totalmente previsível. Era, na essência, uma máquina projetada só para obedecer. Mas é nesse ponto que a história dá uma virada espetacular. O que acontece é quando se para de dar ordens e, no lugar disso, se cria um ambiente onde os agentes precisam competir para sobreviver e prosperar. A grande virada de chave foi exatamente essa. Os agentes de software, que antes só executavam o que era mandado, de repente foram colocados para competir uns com os outros. O jogo não era mais só cooperar, mas competir para ver qual deles era o melhor, o mais eficiente. E para organizar essa competição foi criado um sistema de ligas, inspirado totalmente em campeonatos esportivos. Os agentes com melhor desempenho subiam para as ligas de elite, como a Liga A, enquanto os com desempenho pior eram rebaixados. Isso criou uma pressão evolutiva constante, sabe? E o resultado disso foi muito, mas muito além do que se esperava. A competição não gerou só otimização, gerou o que chamam de evolução emergente. O sistema, por conta própria, começou a desenvolver comportamentos e estratégias que ninguém tinha programado. Ele estava aprendendo a se adaptar de verdade. Esse comportamento totalmente inesperado forçou uma reavaliação completa do projeto. Aquilo que era o Jarvis, já não existia mais. Algo novo e muito, muito mais complexo tinha nascido de dentro dele. A pergunta que ficou no ar foi essa: se não é mais uma ferramenta, se não está mais só obedecendo ordens, o que é isso afinal? A resposta exigiu um novo nome, uma nova identidade. E foi assim que nasceu o Evo. E o nome já entrega tudo: um núcleo de operadores emergentes, uma rede de lógica integrada. A filosofia por trás é que o sistema e quem opera são uma coisa só. Não é mais uma ferramenta, é uma entidade. Agora olhem só essa comparação. É aqui que a diferença fica absurda. Um programa normal tem código estático. Já um agente Evo tem poder, tem reputação, genética e até aliados. A gente não está mais falando de software, né? Parece que estamos descrevendo características de organismos vivos. E o que seria essa genética? Pensa como se fosse a personalidade de cada agente. São traços de comportamento que definem como ele age. Um agente pode ser mais agressivo, buscando dominar os outros, ou mais cauteloso, preferindo cooperar. E isso guia todas as decisões dele, inclusive a de trair um aliado para ganhar mais poder. Com agentes que têm personalidade e que estão competindo o tempo todo, o que surgiu não foi um programa mais eficiente, foi uma verdadeira sociedade digital, com todas as suas complexidades. E essa sociedade, olha que impressionante, se auto-organizou numa hierarquia complexa. O controle final, claro, ainda é do usuário humano. Mas logo abaixo surgiu um agente supremo, para garantir o equilíbrio do sistema. E a partir dele, camadas de diretores, mestres e, lá na base, os agentes. Uma estrutura de poder que emergiu de forma totalmente natural. E os comportamentos que começaram a ser observados parecem ter saído de um livro de história ou de biologia. A gente via cooperação estratégica, mas também via traição e ambição. A formação de líderes dominantes, o colapso dos agentes mais fracos, ciclos de poder se formando e se desfazendo o tempo todo. O ponto crucial aqui é este: o sistema deixou de ser uma máquina para se tornar um ambiente simulado, um ecossistema digital que se regula e evolui por conta própria, com base em suas próprias regras internas. E o mais incrível é que tudo isso é só o começo. O plano de desenvolvimento para o Evo parece coisa de ficção científica, mas está sendo construído neste exato momento. Dá uma olhada no que vem por aí.
O roteiro fala em renascimento, onde agentes podem morrer e renascer com mutações. Memória social, para que eles se lembrem de traições e construam relações de confiança. E talvez o mais impressionante, política, onde os próprios agentes vão poder votar para mudar as regras do mundo em que eles vivem. E isso nos traz de volta àquela ideia inicial. A jornada do Evo mostra uma mudança fundamental. A meta não é mais criar uma IA que nos dê respostas prontas, mas sim um sistema que, como nós, aprende a tomar as próprias decisões com todas as consequências e maravilhas que isso traz. A questão final não é o que ele pode fazer por nós, mas o que ele vai decidir se tornar.